Olá, boa noite. Boa noite. Criação da Diocese de Santos. Há 100 anos, Papa Pio XI dava início à jornada evangelizadora no litoral paulista. Terras a evangelizar. Tecnologia auxilia a igreja para alcançar lugares quase inacessíveis. Pesquisa revela aumento no número de jovens fora da escola. Governo anuncia 100 novas áreas para instalação de institutos federais de educação. INSS realiza mutirão de reabilitação profissional para diminuir a fila de espera. Novo cenário ambiental. Conscientização como via para o descarte correto do lixo e o processo de reciclagem. O poder da gratidão. Estudo mostra que pessoas gratas são mais felizes. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. A solidariedade é uma característica forte do povo da comunidade da Bocaina, no interior de São Paulo. Por lá, a tecnologia é uma aliada na evangelização. Rádio, TV e até mesmo a prosa diária ajudam a revigorar a fé. Lá do alto da região chamada Ponte Nova, Nossa Senhora intercede por toda a Bocaina. Quem vem ao local recebe afeto, compreensão e confiança, os alicerces desse povoado. Aqui vai meu grande abraço pra papai e mamãe e vocês. Já deu para notar que morar na Bocaina é uma dádiva. E aí fui nascido e criado aqui, eu gosto muito do lugar. O casal Ana Maria e João Fernandes habita o pequeno povoado há mais de 50 anos. Para eles, o rádio e a TV aproximaram as pessoas da espiritualidade católica. Assisto minhas missas no rádio, na televisão. Aí eu acabo o serviço meu, vou lá, ligo e fico lá, deito lá de meio encostado, fico assistindo a missa. Os detalhes da pequena morada chamam a atenção. Na cozinha de interior, fogão a lenha aceso o dia todo. A refeição tem muita fartura. Carne de porco, feijão, frango caipira, arroz e macarronada. E o companheiro ligado o tempo todo. Ligado na Canção Nova. Ligado na Canção Nova. A linguagem do amor deste casal é o bom humor. Vamos fazer 31 anos, terça-feira, dia 30 de... É, dia 30, falta pouco dia. 31 anos juntos? 31 anos. E sempre com esse bom humor? Ah, nem sempre. Não, tem hora que sai sentado. Qual o remédio para essa vida mais tranquila, mais feliz? Ah, o remédio é fechar os ouvidos para muita coisa, né? E abrir para boas coisas. É. E quais são as boas coisas da vida? Os amigos, a fé, né? Principalmente a fé, né? Que a fé é que move a gente a melhorar em muitas coisas, né? Carpinteiro oficial da Bocaina, Oliveira reúne os amigos na porta da venda para contar histórias e falar de fé. O bom é que uma coisa, que tendo fé, a gente tem os amigos também, porque se a pessoa for meio de segunda, nem os amigos ficam meio afastados da gente, né? Não é verdade? Então é uma coisa que a gente, estando com Deus, a gente tem tudo que é bom para a gente conversar com os outros. Na reportagem de amanhã, a palavra é confiança. Nossa próxima parada é na comunidade católica de Vargem do Tanque. A visita emocionante mostra o amor do povo sertanejo à Sagrada Eucaristia. E agora a gente muda de assunto, porque proprietários de veículos com 15 anos ou mais tempo de fabricação, não pagam o IPVA em alguns estados. Ora, agora o plenário do Senado discute a proposta que isenta motoristas de todo o país do pagamento de imposto sobre veículos com mais de 20 anos de fabricação. A repórter Camila Castro está ao vivo e tem mais informações sobre a votação. Boa noite, Camila.
Olá, Reinaldo. Boa noite a todos. A PEC foi apresentada pelo senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, que, na justificativa da proposta, diz que entre 2020 e 2021 a quantidade de veículos com mais de 20 anos de fabricação passou de 3 milhões aqui no Brasil. Ele cita o aumento considerável no preço dos carros e a queda do poder aquisitivo da população como fatores que dificultam a troca por um carro novo. Os senadores começaram, então, a votação nesta tarde e para que a mudança constitucional aconteça de fato, a proposta tem de ser aprovada nas duas casas do Congresso, Câmara e do Senado. Isenção do IPVA por tempo de fabricação já existe em diversos estados, mas a regra é diferente em cada um deles. Em Goiás, por exemplo, a partir de 15 anos de fabricação do veículo, o proprietário não precisa mais pagar o imposto. Em Santa Catarina e Tocantins, a partir de 30 anos. Já no Amapá, com 10 anos de fabricação, o motorista está isento, então, do pagamento do IPVA. Volto com vocês. Obrigado, Camila. Camila que volta daqui a pouco com outras informações de Brasília. Olha, um levantamento feito pelo Datafolha mostra que ao menos 9 milhões de jovens não concluíram a educação básica, que vai do ensino infantil ao ensino médio. Mas 73% deste total tem intenção de voltar à escola. Vamos então a São Paulo com Elane Gomes, que traz os detalhes. Boa noite, Elane. Boa noite para vocês aí em nossa central de jornalismo e a você que nos acompanha. Pois é, o levantamento é baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. O dia a dia na escola faz parte da vida de muitos jovens, mas não de todos. Um estudo encomendado pelo Itaú Educação e Trabalho e a Fundação Roberto Marinho, realizado pelo Datafolha, mostrou as razões que levam 9 milhões de jovens brasileiros de 15 a 29 anos a não frequentarem as escolas. A gente consegue ver que de 2012 para 2022 teve uma queda, né? Então você tinha 26% mais ou menos em 2012, hoje você tem 19,9% de jovens fora da escola, mas ainda é um número muito significativo. A pesquisa também mostrou que 73% dos jovens que estão fora da escola têm o interesse de retomar os estudos e concluir a educação básica. São jovens que estão fora da escola, né, de 15 a 29 anos, mas eles têm esse desejo, né? E muitas vezes eles acabam o quê? Abandonando a escola, principalmente por conta do trabalho, né? Que eles precisam trabalhar e não conseguem ali conciliar os estudos. Nesta terça-feira, autoridades da educação se reuniram para a apresentação da pesquisa. No evento, foram lembradas ações para atrair os jovens para a educação. Entre elas, o recente programa do Ministério da Educação, Pé de Meia. O Pé de Meia é uma política de bolsa e de poupança. Então, esse ano serão 9 bolsas de R$200. Se o estudante frequentar pelo menos 80% das aulas, no final do ano ele receberá mais R$1.000 que fica guardado para receber no final do ciclo. Para o secretário nacional da Juventude, esse levantamento também mostra a importância de pensar em ações que façam com que o jovem perceba o potencial que a educação pode ter. As pessoas de origem desfavorecida, as principais referências muitas vezes é o pai, a mãe e aquele ambiente que ele está inserido. Muitas vezes ele não vai saber o potencial prêmio de concluir, por exemplo, o ensino superior. E se a gente quiser trabalhar a educação de uma forma integrada, a gente tem que trabalhar todos esses fatores que vai afetar tanto a evasão quanto também a qualidade da educação. Agora a gente muda de assunto para falar da gratidão. Um estudo realizado por uma universidade cristã da Flórida, nos Estados Unidos, ouviu mais de 30 mil pessoas e mostrou que aqueles que colocam a gratidão em sua rotina se tornaram mais felizes. A igreja também nos ensina que o louvor e a ação de graças fortalecem a nossa fé e missão. Samara é mãe de Enzo, de 8 anos de idade, portador de transtorno do espectro autista, e do Ítalo, de 20, que tem uma síndrome rara que afeta o desenvolvimento. Os desafios, eles são diários e são reais, desde a busca do tratamento, de todas as terapias,
o alto custo que esses tratamentos dão e eu em nenhum momento pensei em desistir, mas a gratidão me fortaleceu demais. Um levantamento realizado em uma universidade norte-americana por esta pesquisadora brasileira revela que grande parte dos participantes percebeu uma transformação após o exercício da gratidão no dia a dia. Eu aplicava as ferramentas que o doutorado exige, que são ferramentas oficiais, científicas, né? Eu apliquei em 30 mil alunos da gratidão, na época era essa quantidade de aluno que eu tinha, e eu precisava, para validar minha tese científica, que tivesse 38% das pessoas dizendo sim, a gratidão transformou minha vida. Só que eu não tive 38%. Eu tive 93,7% das pessoas dizendo a gratidão transformou minha vida. A oração é o impulso do coração, um grito de gratidão e amor, tanto na tribulação como na alegria. Esta frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, citado pelo Catecismo da Igreja Católica, indica as virtudes que devem fazer parte da missão de cada cristão. Nossos dias, no nosso corre-corre da vida, quando paramos e vamos à Santa Missa, após recebermos o perdão do Senhor no ato penitencial, a Igreja nos convida a louvar. Essa consciência de gratidão nos eleva como pessoas, né? E como filhos de Deus. E a transformação dos participantes do estudo não foi apenas individual. 62% afirmaram que houve mudanças também em suas famílias. Foi muito legal poder validar. Então, hoje a gente tem uma tese científica provando a gratidão realmente transforma, ela funciona. Pessoas que não são gratas são pessoas doentes, né? São pessoas deprimidas, tristes, amarguradas, pesadas, carrancudas, né? Então, nós precisamos desenvolver cada vez mais o sentimento de gratidão. Aqui mesmo na dificuldade, mesmo nas tribulações, mesmo quando tudo dá errado, é hora de você desenvolver o louvor, a gratidão. E o primeiro movimento da gratidão é justamente a oração. Começou ontem e vai até sexta-feira o mutirão para reabilitação profissional realizado pelo INSS. Vamos chamar Francisco Coelho, na capital federal, que traz os detalhes. Boa noite, Francisco. Exato, boa noite para você e para todos que nos acompanham. O INSS vai avaliar quase 40 mil pedidos em todo o país. O objetivo é agilizar a fila de solicitações. Por mês, são mais de 400 mil pedidos. Os atendimentos vão ocorrer sem agendamento e o órgão fará o contato com o segurado. Ao todo, são 37 mil pessoas aptas a participar dos mutirões do Instituto Nacional de Previdência Social. 6 superintendências regionais vão realizar os atendimentos: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco e Distrito Federal. De acordo com dados da Previdência Social, mais de 1 milhão de pedidos aguardam uma definição do INSS. Cerca de 25 mil perícias são realizadas por dia. A falta de peritos e as dificuldades no sistema são apontados como os principais fatores para o atraso. Os mutirões serão voltados para pessoas que aguardam o resultado do benefício de incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Uma equipe multidisciplinar vai avaliar as condições do trabalhador e determinar o pagamento do valor, o retorno ao trabalho e o encaminhamento ao programa de avaliação socioprofissional. Os segurados com perícia determinando o afastamento permanente serão encaminhados para a concessão do BPC-LOAS, benefício de prestação continuada. Vão ser antecipadas as avaliações sociais e isso faz com que o benefício saia mais rápido. Então o BPC-LOAS normalmente dessas pessoas que estão esperando às vezes um ano e meio, e o tempo correto não é só o legal, mas eu acho que é o tempo de 30 dias não está sendo atendido. Então esses mutirões são um esforço adicional do INSS para tentar aliviar um pouco aí as dificuldades dos brasileiros. Os segurados serão atendidos sem a necessidade de agendamento. O próprio INSS vai entrar em contato para solicitar o comparecimento do beneficiário ao órgão. A ação faz parte do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social.
O governo federal anunciou hoje a criação de 1.000 novos camping de institutos federais de educação, ciência e tecnologia, com a oferta de 140.000 vagas, a maioria em cursos técnicos profissionalizantes. O Nordeste é a região que vai receber o maior número de prédios. Ao todo, serão 38 campos na região. Em seguida, vem o Sudeste com 27 institutos. E agora vamos falar do destino adequado do lixo. Levantamento feito por pesquisadores brasileiros contratados pela Organização das Nações Unidas informou que o lixo urbano no Brasil cresce de modo acelerado e pode chegar a mais de 3 bilhões de toneladas em 2050. A conscientização para o descarte correto e a reciclagem podem fazer a diferença neste número. O Brasil é o quarto país que mais produz lixo no planeta, segundo o Fundo Mundial para a Natureza. No ano passado, o país produziu quase 2,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Seguindo o mesmo ritmo, a produção total de lixo pode ultrapassar 120 milhões de toneladas em 2050. Os dados do Diagnóstico de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do Brasil apontam que o país gera 82 milhões de toneladas de lixo todos os anos e recicla apenas 2%. Cerca de 3 mil municípios ainda descartam os resíduos urbanos em lixões e aterros irregulares. O grande desafio para o governo e sociedade é implantar uma coleta seletiva de forma adequada. O poder público ele deveria implantar um processo de educação ambiental da sociedade, mostrando a importância da separação dos materiais recicláveis diretamente na fonte. O que é a fonte? É a casa. A reciclagem pode auxiliar nesse processo. O programa Cidades Lixo Zero tem a meta de praticamente zerar o lixo urbano até 2030, ou seja, recuperar 90% dos resíduos orgânicos e 60% dos recicláveis secos. A solução está em manter os materiais na origem. Então, todo aquele resto de alimento, a casca de fruta, os pré-preparos do meu alimento na minha casa, eu coloco num baldinho e esse baldinho vai para a compostagem. Os recicláveis estão juntados, sempre fazemos uma pré-lavagem neles, deixamos separados e encaminhamos para as cooperativas, onde eles recebem isso tudo já limpo e triado. Na Central de Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis no Distrito Federal, o lixo tratado retorna para a indústria de vários estados brasileiros. Todo o material que nós recuperamos, ele passa por um processo de triagem, de classificação, de processamento e futuramente aqui também vai ser uma das unidades que vai fazer beneficiamento desse material. E por causa da reciclagem, a Superintendência de Limpeza Urbana já começa a perceber diferença. No último ano, houve diminuição do lixo aterrado e aumento da coleta seletiva. De 2022 para 2023, a gente teve um incremento aí de 25% do material coletado. Do material aterrado aqui, a gente teve uma diminuição aí de 730 mil toneladas. Você tem um ganho aí ambiental, tem um ganho econômico também. A gente fica por aqui. Desejo a todos uma boa noite. Obrigado, Francisco. Mauricéia, como é que fica o tempo amanhã em todo o país? Chove, esfria, como é que fica? Então, Reinaldo, as temperaturas aumentam, pois o calor intenso fez com que o Instituto Nacional de Meteorologia emitisse um alerta de perigo para alguns estados do país. Esta área inclui parte do Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo e toda a região sul e também o interior da Bahia. O alerta é válido até às 18 horas da próxima sexta-feira. Segundo o IMET, a temperatura registrada nesses locais pode chegar a 5 graus acima da média por um período de 3 a 5 dias, com riscos à saúde. A onda de calor é resultado da alta pressão que está no centro-sul do país, um sistema que reduz as condições de chuva. Amanhã deve fazer 34 graus em Palmas, 35 em Porto Alegre e 36 graus em Campo Grande. Uma frente fria se aproxima do Espírito Santo, o que pode fazer com que o clima fique mais ameno no estado. Em outras áreas do Sudeste, pode chover a qualquer hora entre a Grande São Paulo, Vale do Paraíba e interior do Rio de Janeiro.
Já no norte do país, pode chover a qualquer hora. No leste do Amapá, no norte do Pará e no Nordeste, a chuva continua na faixa leste, entre Salvador e norte do Maranhão. Vamos ver como fica o clima na capital pernambucana, que hoje completa 487 anos. Vai fazer máxima de 29 graus na quarta-feira em Recife, podendo a chuva chegar aos 30 milímetros. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado agendou a votação da PEC, que criminaliza a posse e o porte de drogas em qualquer quantidade. Vamos voltar a Brasília, então, com a repórter Camila Castro, que está no Congresso Nacional. Camila, quando é que essa discussão deve acontecer, hein? Oi, Reinaldo. A proposta de emenda à Constituição deve ser analisada amanhã, 13 de março. A informação foi confirmada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A PEC apresentada por ele é uma resposta à retomada da votação no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminação do porte de maconha para consumo próprio em análise pelo Tribunal Superior, pelo STF desde 2015. Os ministros votam pela liberação do porte da maconha para uso pessoal. Na corte, o placar está em 5 votos a favor e 3 contrários. Após um novo adiamento pelo Supremo da conclusão do caso, Pacheco disse que espera que a discriminação do porte de droga para consumo pessoal não aconteça por decisão do Judiciário. Por este motivo, então, os senadores votam esta semana a PEC que torna crime a posse e o porte de drogas em qualquer quantidade. Por hoje é só. Boa noite. Boa noite para você. Obrigado, Camila. Problemas de saúde podem ser causados por ingestão de alimentos estragados ou parcialmente impróprios para consumir. Por isso, atenção na hora de se alimentar é fundamental para evitar contaminações e intoxicação. Na feira, seu Miguel sabe escolher bem os alimentos antes de levar para casa. Quando uma fruta ou verdura estraga, mesmo que seja somente metade do alimento, ele logo descarta. Porque assim, eu vivo muito em médico por problema de saúde, a minha nutricionista me orienta e eu sigo a regra dela, minha família, sempre, graças a Deus. Esta aposentada sempre compra o necessário para a semana. Ela ainda dá uma dica valiosa para quem gosta de ter sempre o pãozinho em casa. Eu ponho na geladeira. Pode até pôr no congelador, não tem problema. Você tira e esquenta, fica a mesma coisa como você está comprando pão fresquinho na padaria. Para não espreguiçar, não dar bolor, entendeu? Então tem que fazer isso. Mas e aí? Devemos ou não consumir alimentos que estejam com partes danificadas? A gente precisa ter um pouco de cuidado, porque normalmente quando a gente vê aquela partezinha já com fungo, quando a gente consome, que acaba causando algum tipo de dano à nossa saúde, seja uma diarreia, uma dor de barriga, uma náusea, um vômito. Então o ideal é que a gente descarte todo o alimento, não tire só a parte que está com aquele fungo visível, e sim todo ele. De acordo com a nutricionista, devido às altas temperaturas, o ideal é que os alimentos permaneçam armazenados na geladeira até o consumo. Tanto o calor como a umidade são duas situações que acabam favorecendo a proliferação desses fungos. Então, o ideal é que quando a gente compra esses alimentos, a gente faça esse armazenamento da geladeira, né? Então, para que a gente evite essa proliferação desses fungos. A regra é não desperdiçar. Caso fiquem com esta aparência, já sabe, nada de aproveitar a parte boa do alimento. Tanto frutas, verduras, como pães também, os pães de forma, acabam acontecendo muito isso, bolos também. Então, quando a gente perceber o sinal, já um aparecimento de algum fungo, de algum mofo, a gente faça o descarte desses alimentos para evitar que a gente tenha algum agravo na nossa saúde. Olha, a providência age no coração de quem confia. Na Canção Nova, foi assim desde o início. Monsenhor Jonas Abib dizia que essa é a essência da comunidade, viver da providência divina. É graças à generosidade de sócios e amigos que 4 décadas depois de sua fundação, o Carisma Canção Nova continua gerando frutos e salvando almas. Comunicar Jesus e a vida nova que ele veio trazer. Esta é a missão da Canção Nova. Graças ao sistema de comunicação, milhares de pessoas são evangelizadas diariamente. Dona Diva conheceu a comunidade pelo rádio. A minha mãe morava na roça, numa área bem rural, na estrada velha de Nova Lima, não tinha nem luz elétrica.
Ela ficava com radinho de pilha, ouvindo a Canção Nova e fazendo a maior propaganda. Depois veio a TV. Eu estava fria na fé, bem adormecida. A Canção Nova suscitou a minha espiritualidade, me fez conhecer novas coisas, ter prazer em fazer oração. Os testemunhos são possíveis pela contribuição dos sócios evangelizadores e amigos da família Canção Nova, missão que ela e o esposo abraçaram há mais de 20 anos. A gente vê a finalidade da obra, você vê o destino do seu dinheiro, né? Quem já teve a oportunidade de ir lá, vê as obras sociais, as obras religiosas, a propagação da palavra de Deus em vários países. É uma obra que merece todo o crédito, todo o carinho e toda ajuda. Dona Diva ainda recolhe doações para ajudar no Bazar da Canção Nova de Belo Horizonte. Comecei com as coisas de casa mesmo, mas eu sempre divulgo na família, na vizinhança, aí o pessoal começou a mandar as coisas. Padre Jonas dizia que a Canção Nova seria mantida pela generosidade do povo de Deus. Pequenos gestos como o de Dona Diva mantêm a obra de evangelização. Saber que Deus cuida de nós, né? Assim como a palavra diz, que Ele cuida das aves do céu, que não semeiam, Ele cuida de nós que somos os seus filhos. Então tocar em mãos generosas como da Dona Diva, do seu Adilson, que ajudam a Canção Nova, é tocar na profecia do Padre Jonas. Eu me sinto como se eu estivesse também participando da evangelização. É tijolinho por tijolinho, com sacrifício, com amor, com carinho. Ver Canção Nova é bom demais! Na última semana, o Papa Francisco falou da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ao ser questionado sobre os 2 anos de conflito, disse que seria corajoso por parte da Ucrânia negociar a paz. As palavras do Papa Francisco sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia em entrevista à RSI, emissora de TV suíça, provocou reações dos 2 países e de representantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Negoziare é uma palavra corajosa. Respondendo ao entrevistador, o Santo Padre disse que negociar é um ato de coragem e a Ucrânia deveria buscar uma solução diplomática. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rejeitou o apelo para conversações com a Rússia. No pronunciamento, Zelensky não se referiu diretamente ao pontífice ou às suas declarações. Disse contar com o esforço dos religiosos na Ucrânia para ajudar o país. Do outro lado do conflito, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que havia um contexto mais amplo nas declarações do Santo Padre. De acordo com ele, é compreensível que o Papa esteja a favor das negociações. O porta-voz disse que a Rússia está aberta a negociar. Questionado sobre as observações do Papa, o secretário-geral da OTAN comentou que a única maneira de chegar a uma solução negociada seria fornecendo mais apoio militar à Ucrânia. If we want a negotiated, peaceful, lasting solution, para Stoltenberg, não é hora de falar sobre a rendição dos ucranianos, pois seria perigoso para todos. Moscou entenderia que, ao usar força militar e invadir outro país, pode conseguir o que quiser. Após as reações às palavras de Francisco, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, falou sobre o assunto em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera. Afirmou que o mundo corre o risco de uma escalada nuclear e, para o Papa, negociar não é render-se, mas condição para uma paz justa e duradoura. Vamos falar da nossa campanha do projeto Dai-me Almas. Já parou para pensar quantos acontecimentos bonitos aconteceram na sua vida por meio da evangelização realizada pela Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação? Quantas transformações! E você conseguiu restaurar seus vínculos familiares. Graças a você, sócio e benfeitor, a Canção Nova existe para evangelizar e contribuir na formação das pessoas. Vejam só, nós estamos com 36% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de março. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com.
cançãonova.com e obrigado por seu comprometimento. Há 100 anos, o Papa Pio IX concedia um presente ao litoral sul paulista, a criação da Diocese de Santos. Era o reconhecimento de uma região próspera, não apenas economicamente, mas na caminhada evangelizadora. Emerson Tersigni e Ederaldo Paulini contam em 2 reportagens esta história jubilar. Mais do que praias e turismo, um território rico em espiritualidade cristã e beleza arquitetônica. O jubileu é uma ação de graças a Deus, olhando toda uma história bonita de todas as pessoas que fizeram essa história, mas principalmente da graça de Deus nessa igreja e o Espírito Santo que nos conduz para continuar a missão. A Catedral de Santos, construída em estilo gótico misto, é dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Então, em 1909, é lançado a pedra fundamental, iniciadas as obras da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. E só em 1909, aproximadamente a 1924, né, essa igreja fica pronta, inaugurada provisoriamente, e em dezembro de 24, então, lá recebe o título de Igreja Catedral, Catedral Diocesana de Santos. O templo foi projetado pelo mesmo engenheiro que idealizou a Catedral Metropolitana de São Paulo. Por isso, a semelhança com a Sé. Expressão da grandeza de Deus e o imenso amor do Pai pelos filhos. Local histórico, não só pelo tempo, mas pela experiência proporcionada a quem ajuda a construir a trajetória desta comunidade. Eu participo da Catedral desde os meus 15 anos, que foi em 1994. Eu comecei fazendo o curso de Crisma e aí fiquei para o grupo de jovens, participei de coral, equipe de liturgia. Já ajudei na catequese. É minha vida, assim, o que me dá força toda semana para levantar todos os dias, para continuar enfrentando os problemas diários, as dificuldades e manter sempre lá para cima. Nós fazemos a visita das famílias, ajudando, auxiliando na liturgia e também na catequese. Nós somos chamados para servir a Deus, servir a igreja, dando própria vida para Deus e o próximo. Amar a Deus, amar o próximo. Inspirada no capítulo 21 e versículo 6 do Evangelho de João, a Diocese de Santos celebra em 2024 o seu centenário. 9 cidades compõem esta igreja particular, que, embora histórica, está atenta ao chamado missionário de Cristo, lançar as sedes da evangelização para que os homens e mulheres dos tempos atuais sejam alcançados pela palavra. Sempre há algo mais a fazer e a necessidade de todos realmente continuarmos a lançar redes. São os caminhos de Deus, eu agradeço a Deus também por esse dom, essa alegria, viver esse momento de graça. Amanhã vamos conhecer alguns dos principais templos que fazem parte da Diocese, além da expectativa pelo lançamento de um livro do centenário desta igreja particular. Assista em instantes, a partir de 8 horas, ao vivo, ao programa Pra Ser Feliz, com o padre Adriano Zandoná. E um pouco mais tarde, às 10h30, ao PHN ao vivo. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite, paz para você.